O milionário fica chocado ao ver mendigo negro encontrar bolsa com milhões. João Ramos era só mais uma sombra, andando pelas ruas brilhantes daquele bairro, onde o luxo gritava em cada vitrine, cada carro. Morador de rua, ele carregava no olhar aquela mistura de cansaço e solidão que pesa mais do que o frio das noites lá fora. Ninguém dava atenção, ninguém olhava direito. Era como se ele fosse invisível. Até que naquela tarde cinza, tudo mudou num instante que parecia arrancado de um filme. Ele caminhava pelos becos, perto da praça, cheia de estátuas e bancos de madeira polida. Sabe aquela sensação estranha de que algo não encaixava? Foi então que ele viu a mochila largada num banco, como se tivesse caído de um mundo diferente. Curioso, João se aproximou devagar. A mochila chamava atenção. Preta, robusta, com fechos dourados brilhando sob a luz fraca do céu pesado. Sem pensar muito, botou a mão no zíper. Na hora, um estalo de surpresa, o cheiro quente de couro misturado ao frio. Montanhas de dinheiro enrolavam os olhos dele. Notas e mais notas, uma fortuna rolando nas pontas dos dedos. Não é só isso. Umas joias reluziam ali, cintilando, as pedras refletindo uma luz surreal. Era como se uma riqueza proibida tivesse caído do céu. No meio daquele baú inesperado, João pegou uns documentos amassados, folhas que gritavam poder, nomes fortes, fotos formais, endereços em mansões douradas. E tudo isso no mesmo lugar onde ele, João, quase rastejava pelo lixo. A cabeça dele girou, coração acelerado batendo forte, um nó apertado na garganta. E uma pergunta que não parava. E agora, o que eu faço com isso? A praça, naquele momento, não era só um lugar qualquer. Tornou-se palco de um dilema brutal. João sentiu o peso do mundo caindo nas costas sujas, no corpo que tremia mais de emoção que de frio. Podia pegar tudo e sumir ali mesmo. Mas ódio, medo e solidão começaram a sussurrar na cabeça dele. Tudo aconteceu rápido. Uma senhora elegante viu a mochila aberta, sussurrou para outra. A notícia pulou de boca em boca como fogo. Câmeras de celulares começaram a rodar. Em poucas horas, o nome de João estava em jornais, redes sociais, programas de TV. Mendigo encontra bolsa com milhões. Uma história que parece mentira, mas explodia diante dos olhos da cidade. Logo, advogados começaram a aparecer. Figuras sorrateiras, sedentas por detalhes, transformando a dor e sorte de João num reality show de dinheiro e poder. Uma confusão que só aumentava o aperto no peito dele. Amigos, inimigos, reações. E então, numa reviravolta que ninguém esperava, apareceu ele, o milionário dono da mochila, alto, imponente, com um olhar de raiva misturado à incredulidade. Falou com voz dura, cheia de peso, mostrando que aquela não era uma simples perda. Era um segredo enterrado. Uma culpa que assombrava. João, parado naquela esquina, a pergunta pulsava. Coragem para encarar o que vem, não só para mudar a vida dele, mas também para expor as rachaduras naquela cidade que fingia ignorar tanta injustiça. E no silêncio que caiu depois daquela aparição, algo brilhou. Será que a riqueza encontrada escondia um preço maior do que ele podia pagar? Que segredos poderiam surgir? Que escolhas estavam por vir? A luta de João mal começara. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação. O milionário encarava João com os olhos ardendo de raiva. O tempo parecia parado, enquanto a multidão se aglomerava, puxando seus celulares e gravando. Um alvoroço se formava em volta, a cidade inteira assistindo a cena que poderia mudar tudo. João estava paralisado. As notas de dinheiro na mochila brilhavam, mas agora pareciam mais como uma sentença de morte do que uma bênção. O homem mais rico da cidade, aquele que detinha o poder e influência, estava ali. No fundo, João só queria desaparecer. Mas antes que pudesse reagir, uma mulher surgiu como um furacão. Era Lúcia, a assistente do milionário, com um olhar que poderia rasgar qualquer um. Ela empurrou o espaço na multidão e parou ao lado do milionário. Ele não teve culpa, Nélio, ela gritou, a voz ecoando como um trovão entre os murmúrios. A mochila estava perdida há semanas. Você sabe disso. Um silêncio aterrador caiu enquanto os olhares se fixavam nela. João sentiu o coração disparar. O que estava acontecendo? Nélio, o milionário, parecia chocado. Sua expressão mudava entre incredulidade e raiva. Isso não te dá o direito de ficar com o que não é seu. Lúcia avançou, gesticulando. E o que você faria se estivesse no lugar dele? O que você faria se, de repente, tudo que te foi tirado voltasse nas suas mãos, mas por causa de um erro seu? E foi ali, nesse instante, que a reviravolta começou. Uma sirene cortou o ar e uma viatura da polícia parou abruptamente perto da praça. Um grupo de policiais saiu, com mãos firmes e rostos de determinação. Um deles se aproximou, apresentando-se como Inspetor Ribeiro. 2 dias atrás, essa mochila foi roubada de um banco. Precisamos dela de volta. O choque percorreu a multidão como um raio. João olhou de um lado para o outro. A adrenalina pulsava nas veias. A história que passou a ser sua poderia ser dissolvida num instante. Nélio virou-se, a raiva se moldando a um medo profundo. Eu não sabia! Ele gritou como um homem encurralado. Não sabia! Eu tirei da minha casa para... Para esconder? A voz de Lúcia cortou, com um tremor de desespero. Nélio, você sabe que isso era muito mais do que dinheiro. Era sangue. E se for verdade, estamos em uma enrascada. João, então, se viu dentro de uma tempestade de emoções. A princípio, o desejo de pegar a mochila e sumir. Depois, a vontade de fazer a coisa certa. Mas o que era a coisa certa? Ele olhou nos olhos do inspetor. Eu peguei a mochila. A voz dele saiu rouca. Era só uma bolsa esquecida. E naquela fração de segundo, ele percebeu que não estava apenas lidando com uma mala cheia de dinheiro. Havia algo mais sombrio na história. O sorriso de Nélio era a máscara que escondia um abismo de segredos. Um murmúrio subiu da multidão. Ela pode ter um dono, algo terrível. O que mais essa bolsa esconde? João sentiu um nó na garganta. Ele nunca imaginou que, ao descobrir aquela riqueza, abriria uma caixa de Pandora cheia de segredos obscuros. E quando Lúcia olhou para ele novamente, a expressão disfarçava uma mistura de esperança e um aviso silencioso. Cuidado, João.
A plaza voltou a ficar barulhenta. As palavras se espalhavam. E a cidade, que antes parecia indiferente, agora fervilhava de curiosidade e temor. O futuro de João estava prestes a se desenrolar. Mas em qual direção? A única certeza era que a luta por sua vida e a verdade estava apenas começando. A plaza voltou a ficar barulhenta. As palavras se espalhavam, e a cidade, que antes parecia indiferente, agora fervilhava de curiosidade e temor. O futuro de João estava prestes a se desenrolar, mas em qual direção? A única certeza era que a luta por sua vida e a verdade estava apenas começando. Eu não sabia! Gritou Nélio, sua voz cortante querendo ecoar. Enquanto seus olhos pareciam buscar alguém que pudesse salvar sua pele. Eu só queria. A multidão se aglomerou ainda mais, saturada de um misto de espanto e curiosidade. Já era impossível voltar atrás. Mas o que aconteceu a seguir fez o ar ficar denso, quase irrespirável. Uma figura imponente apareceu em meio à confusão. Era um homem mais velho, com uma gravata impecável e um olhar penetrante. João nunca tinha visto alguém tão vestido de uma forma tão formal ali. Ele se moveu com calma, como se o caos fosse apenas um pano de fundo para sua chegada. O que está acontecendo aqui? Sua voz grave ressoou como um trovão. Ele roubou minha mochila! Nélio balbuciou, tentando recuperar um pouco do controle da situação. Mas o homem só olhou para ele com desdém, como se as palavras de Nélio fossem insignificantes. A mochila é apenas um objeto, Nélio. O que importa é o conteúdo dela. João sentiu um arrepio na espinha. O que estava acontecendo? Ele não entendia. Quem é você? Perguntou. A voz quase um sussurro, mas cheia de dúvida e medo. Sou Miguel, advogado e amigo de longa data do Sr. Nélio, disse o homem, como se isso já justificasse a presença dele ali. A mochila pode ter muito mais do que dinheiro. Ela contém uma verdade muito mais profunda, uma verdade que muitos preferem manter oculta. Um silêncio absoluto caiu sobre a praça. Até onde ele sabia, era apenas uma mochila cheia de dinheiro e joias. Mas a expectativa no ar mudou-a radicalmente. João sentiu seu coração acelerar, palpitando como se quisesse escapar do peito. O que ele queria dizer? Qual era o segredo que esses dois conheciam? Miguel avançou, aproximando-se de João. Você se tornou parte de um jogo muito maior, menino. Um jogo que envolve traições e mortes. Você realmente deseja se enredar nessa teia? A multidão murmurou, chocada. O que ele quer dizer com isso? Alguém perguntou, enquanto outros trocavam olhares confusos. Lúcia, ainda ao lado de Nélio, encarava Miguel com uma mistura de incredulidade. O verdadeiro segredo da mochila é que ela pertence ao pai de João. As palavras pairaram no ar como um peso insuportável. João ficou paralisado. O quê? Ele não entendia o que Miguel estava dizendo. Ele olhou ao redor. Os olhares estavam sobre ele. Perguntas não ditas em cada rosto. Meu pai! Mas meu pai! Ele tentou processar a avalanche de emoções, mas tudo estava tão confuso. Sim, João, continuou Miguel num tom grave. Seu pai estava envolvido em um esquema muito maior do que você pode imaginar. E agora? Agora você é o único que pode decidir o que fazer com isso.
A multidão já não era mais apenas uma plateia. Era uma testemunha de algo que poderia redimensionar vidas e destruir outras. O coração de João batia rápido. O nó na garganta apertava mais a cada segundo. O que ele tinha agora não era apenas uma mochila cheia de dinheiro. Era um legado, uma história de dor e segredos. Enquanto a sirene da viatura ainda ecoava distante, João percebeu que ele não estava mais apenas diante da escolha entre dinheiro e moralidade. Ele estava na frente de um destino que nunca pediu, mas que agora carregava em seus ombros. A única certeza era que a verdade estava prestes a ser revelada. E ele estava a ponto de descobrir que nem tudo é o que parece. Um silêncio profundo tomou conta da praça. Olhares perplexos, silêncio ensurdecedor. E na mente de João a pergunta ecoou: o que mais estava escondido? E qual seria o preço a se pagar por essa herança? João sentiu o tempo parar quando Miguel falou. Sempre havia algo a mais, algo escondido nas sombras. A palavra pai reverberou na sua mente como uma canção que ele não conseguia lembrar. Mas antes que pudesse processar tudo, um grito rasgou o ar. É uma armadilha! Uma mulher que ele não conhecia estava empurrando a multidão, os olhos arregalados de pavor. Rápido! Todos para longe! Isso é perigoso! A praça inteira virou um caos. Gritos, empurrões, pessoas correndo, tentando se afastar do que quer que estivesse por vir. O coração de João disparou. Ele ainda não sabia o que estava acontecendo, mas o medo reverberava em cada fibra do seu ser. A multidão estava em corrida e ele se viu arrastado por ela, ignorando a mochila reluzente à sua frente. Lúcia puxou Nélio para perto, gritando: "Temos que sair daqui!" O milionário, ainda em choque, olhava para a mochila como se ela fosse uma armadilha mortal. Miguel, no entanto, manteve-se firme. "O que você quer dizer com armadilha?" perguntou ele, seus olhos fitando a mulher com uma intensidade perturbadora. "Quem você é?" Mas a mulher não respondeu. Um movimento brusco, um estrondo cortou o ar, algo esmagador. A sensação de perigo ficou tangível com o ar espesso de tensão. De repente, uma explosão de fumaça surgiu ao redor da mochila, transformando a cena em uma névoa de caos e pânico. Todos foram pegos de surpresa. O chão tremeu sob os pés de João. Ele caiu, impactando o cimento com um peso brutal. A visão ficou embaçada, misturada à fumaça. Gritos, súplicas, desespero. Aguentou a dor, se levantou e se pôs a correr. O lugar agora era o inferno. Enquanto estava em movimento, a imagem do rosto de Miguel ficou gravada em sua mente. Ele sabia algo que estava prestes a se revelar, mas não havia tempo para pensar. Ele precisava correr, mas não fugiu muito longe. Ao desviar para um canto, ele se encontrou justo com a mulher que havia gritado. O olhar dela era feroz. "Escuta, a mochila não era só dinheiro. Ela contém algo que Nélio jamais deveria ter. Algo dele, algo sujo. Como você sabe disso?" João berrou, mas a mulher estava com pressa, quase ofegante. "Porque eu sou a irmã dele." E as palavras cortaram o ar como um raio. "Meu nome é Clara, e Nélio não é quem você pensa que é." O estômago de João se revirou. Ele havia construído uma imagem na cabeça de Nélio que desmoronava com aquela frase.
O que você quer dizer com isso? A raiva e a confusão misturavam-se. Ele está envolvido em algo muito maior! Este dinheiro não é apenas uma fortuna. Ele vendeu pessoas, João. Nélio tem sangue nas mãos. Clara olhou ao redor, os olhos estreitados. E ele vai caçar você se descobrir que você sabe. Um clarão ótimo fez com que João piscasse. Tudo fez sentido. A riqueza, o olhar de raiva de Nélio. Era a diferença entre quem ele era e quem parecia ser. O nó na garganta de João cresceu, o pânico se instalando em seu peito. Eu não quero nada com isso. Mas agora você está dentro. O que você vai fazer? Clara pressionou. O tempo não esperava por respostas. Ele olhou para a praça, a explosão de fumaça clareando lentamente, revelando as pessoas desesperadas tentando escapar. E o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. João sentiu o destino pousar sobre ele como uma espada. Num instante, o peso da verdade caiu. Não era apenas uma corrida, era uma luta pela vida. O que ele escolheria? O que a descoberta de Nélio realmente significava para ele? E a voz de Clara se perdeu no tumulto. O pensamento queimava. E se o que ele havia encontrado fosse o seu próprio destino traçado? A única certeza era que as respostas estavam a poucos passos de se desenrolar em uma luta que ele jamais esperava enfrentar. João sentiu o tempo parar quando Miguel falou. Sempre havia algo a mais, algo escondido nas sombras. A palavra pai reverberou na sua mente como uma canção que ele não conseguia lembrar. Mas antes que pudesse processar tudo, um grito rasgou o ar. É uma armadilha! Uma mulher, que ele não conhecia, estava empurrando a multidão, os olhos arregalados de pavor. Rápido, todos para longe! Isso é perigoso! A praça inteira virou um caos, gritos e empurrões, pessoas correndo, tentando se afastar do que quer que estivesse por vir. O coração de João disparou. Ele ainda não sabia o que estava acontecendo, mas o medo reverberava em cada fibra do seu ser. A multidão estava em corrida e ele se viu arrastado por ela, ignorando a mochila reluzente à sua frente. Lúcia puxou Nélio para perto, gritando: "Temos que sair daqui!" O milionário, ainda em choque, olhava para a mochila como se ela fosse uma armadilha mortal. Miguel, no entanto, manteve-se firme. "O que você quer dizer com armadilha?" perguntou ele, seus olhos fitando a mulher com uma intensidade perturbadora. "Quem você é?" Mas a mulher não respondeu. Um movimento brusco, um estrondo cortou o ar. Algo esmagador. A sensação de perigo ficou tangível, com um ar espesso de tensão. E, de repente, uma explosão de fumaça surgiu ao redor da mochila, transformando a cena em uma névoa de caos e pânico. Todos foram pegos de surpresa. O chão tremeu sob os pés de João. Ele caiu, impactando o cimento com um peso brutal. A visão ficou embaçada, misturada à fumaça. Gritos, súplicas, desespero. Aguentou a dor, se levantou e se pôs a correr. O lugar agora era um inferno. Enquanto estava em movimento, a imagem do rosto de Miguel ficou gravada em sua mente. Ele sabia algo que estava prestes a se revelar, mas não havia tempo para pensar. Ele precisava correr, mas não fugiu muito longe. Ao desviar para um canto, ele se encontrou justo com a mulher que havia gritado. O olhar dela
era feroz. Escuta! A mochila não era só dinheiro. Ela contém algo que Nélio jamais deveria ter. Algo dele, algo sujo. Como você sabe disso? João berrou, mas a mulher estava com pressa, quase ofegante. Porque eu sou a irmã dele. Cortaram o ar como um raio. Meu nome é Clara, e Nélio não é quem você pensa que é. O estômago de João se revirou. Ele havia construído uma imagem na cabeça de Nélio que desmoronava com aquela frase. O que você quer dizer com isso? A raiva e a confusão misturavam-se. Ele está envolvido em algo muito maior. Este dinheiro não é apenas uma fortuna. Ele vendeu pessoas, João. Nélio tem sangue nas mãos. Clara olhou ao redor, os olhos estreitados. E ele vai caçar você, se descobrir que você sabe. Um clarão ótimo fez com que João piscasse. Tudo fez sentido. A riqueza, o olhar de raiva de Nélio. Era a diferença entre quem ele era e quem parecia ser. O nó na garganta de João cresceu, o pânico se instalando em seu peito. Eu não quero nada com isso! Mas agora você está dentro. O que você vai fazer? Clara pressionou. O tempo não esperava por respostas. Ele olhou para a praça, a explosão de fumaça clareando lentamente, revelando as pessoas desesperadas tentando escapar. E o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. João sentiu o destino pousar sobre ele como uma espada. Num instante, o peso da verdade caiu. Não era apenas uma mochila cheia de dinheiro. Era um legado, uma história de dor e segredos. Enquanto ele tentava processar as palavras de Clara, um homem surgiu entre a fumaça. Alto e robusto, seu rosto escondido por um capuz. Ele carregava uma pistola que reluzia na luz tênue da praça. A multidão paralisou. O homem se aproximou de Nélio, que estava em estado de choque. Você não deveria ter deixado isso escapar, Nélio. O acordo era claro. A voz do homem era grave, como se ecoasse na mente de todos ali. Eu não sabia! Nélio gaguejou, os olhos amplamente arregalados. O pânico se espalhou, congelando o tempo. Não se faça de idiota. Você sabe o que está em jogo aqui. O homem olhou diretamente para João, seus olhos fervilhando com uma mistura de desprezo e interesse. E você não vai sair dessa tão facilmente. O coração de João disparou. O desconhecido agora estava ligado a ele. O que era aquele sequestro de vida que pairava no ar? O homem apontou a arma e, em um movimento rápido, disparou para o céu. Um estampido ensurdecedor cortou a tensão. Todo mundo gritou e se jogou ao chão, caindo sob a incerteza. Quando o silêncio começou a retornar, o homem olhou para João novamente. Você é a chave. É você quem vai tomar a decisão. Ele se aproximou, o tom agora mais baixo, quase conspiratório. Escolha sabiamente. João sentiu a adrenalina pulsar nas veias. O que ele havia feito para se envolver nessa bagunça? Ele estava em um pesadelo e diante dele, o que parecia ser um fio da verdade, estava prestes a se romper. A única certeza era que tudo estava prestes a mudar. Os segredos estavam à beira de serem revelados, e a muralha que separava aquelas vidas do abismo do desconhecido estava prestes a desabar. João sentiu o tempo parar quando Miguel falou. Sempre havia algo a mais, algo escondido nas sombras. A palavra pai reverberou na sua mente como uma canção que ele não conseguia lembrar. Mas antes que pudesse processar tudo, um grito rasgou o ar. É uma armadilha! Uma mulher que ele não conhecia estava empurrando a multidão, os olhos arregalados de pavor. Rápido! Todos para longe! Isso é perigoso! A praça inteira virou um caos. Gritos e empurrões. Pessoas correndo, tentando se afastar do que quer que estivesse por vir.
o coração de João disparou. Ele ainda não sabia o que estava acontecendo, mas o medo reverberava em cada fibra do seu ser. A multidão estava em corrida, e ele se viu arrastado por ela, ignorando a mochila reluzente à sua frente. Lúcia puxou Nélio para perto, gritando: "Temos que sair daqui!" O milionário, ainda em choque, olhava para a mochila como se ela fosse uma armadilha mortal. Miguel, no entanto, manteve-se firme. "O que você quer dizer com armadilha?" perguntou ele, seus olhos fitando a mulher com uma intensidade perturbadora. "Quem você é?" Mas a mulher não respondeu. Um movimento brusco, um estrondo cortou o ar, algo esmagador. A sensação de perigo ficou tangível, com um ar espesso de tensão. E, de repente, uma explosão de fumaça surgiu ao redor da mochila, transformando a cena em uma névoa de caos e pânico. Todos foram pegos de surpresa. O chão tremeu sob os pés de João. Ele caiu, impactando o cimento com um peso brutal. A visão ficou embaçada, misturada à fumaça. Gritos, súplicas, desespero. Aguentou a dor, se levantou e se pôs a correr. O lugar agora era un inferno. Enquanto estaba en movimiento, a imagen del rostro de Miguel ficou gravada en su mente. Él sabía algo que estaba prestes a se revelar, mas no había tiempo para pensar. Él precisaba correr, mas no fuyó muy longe. Ao desviar para un canto, él se encontró justo con la mujer que había gritado. O olhar dela era feroz. "Escuta! A mochila no era só dinero. Ela contém algo que Nélio jamais deveria ter. Algo dele. Algo suyo." "Como você sabe disso?" João berrou, mas a mulher estava com pressa, quase ofegante. "Porque eu sou a irmã dele." E as palavras cortaram o ar como um raio. "Meu nome é Clara, e Nélio não é quem você pensa que é." O estômago de João se revirou. Ele havia construído uma imagem na cabeça de Nélio que desmoronava com aquela frase. "O que você quer dizer com isso?" A raiva e a confusão misturavam-se. Ele está envolvido em algo muito maior. Este dinheiro não é apenas uma fortuna. Ele vendeu pessoas, João. Nélio tem sangue nas mãos. Clara olhou ao redor, os olhos estreitados. "E ele vai caçar você se descobrir que você sabe." Um clarão ótimo fez com que João piscasse. Tudo fez sentido. A riqueza, o olhar de raiva de Nélio. Era a diferença entre quem ele era e quem parecia ser. O nó na garganta de João cresceu, o pânico se instalando em seu peito. "Eu não quero nada com isso. Mas agora você está dentro. O que você vai fazer?" Clara pressionou. O tempo não esperava por respostas. Ele olhou para a praça, a explosão de fumaça clareando lentamente, revelando as pessoas desesperadas tentando escapar. E o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Então, de repente, a fumaça se dissipou e uma figura conhecida apareceu. Não um estranho, mas uma presença familiar que ele nunca esperava ver ali. Era sua mãe. Ele a reconheceu imediatamente, mesmo que suas memórias de infância fossem embaçadas pelas lágrimas e pelo tempo. Luz fraca da tarde reluzia em seu rosto preocupado. "Mãe?" A palavra saiu como um sussurro. Ele não acreditava. "O que você está fazendo aqui?" A cena à sua volta desapareceu. Todos os gritos, a fumaça, o caos tornaram-se uma simples moldura de fundo. "João, você precisa ouvir," ela disse, a voz trêmula, mas firme. O olhar dela passava entre Miguel e Nélio e parou em Clara. "Isso é uma armadilha, e você tem que sair daqui agora." Todo o ar que João tinha em seus pulmões parecia ter sido arrancado. Você não era." Ele queria perguntar por que tinha desaparecido, mas não havia tempo. "Eu não sou quem você pensa que sou." Ela interrompeu. Seu olhar sério se aprofundou.
Nélio não é seu pai. Eu fui forçada a correr e... Meu verdadeiro pai está na cidade e ele procura por você. Ele sabe sobre a mochila. Aquilo fez tudo parecer mais pesado. O chão sob seus pés parecia desmoronar. O que você está dizendo? A mochila é dele? Ele mandou você aqui? Não. Ele quer te proteger. O que você tem nas mãos agora pode destruir tudo. A vida dele, a vida que você conhecia, não era real. João sentia o mundo desmoronar novamente. A verdade se desdobrava diante de seus olhos e ele mal conseguia respirar. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas a imagem era aterrorizante. Espera! Se Nélio não é meu pai? A voz de João saiu baixa, quase um gemido. Quem sou eu de verdade? Nesse instante, a confusão estourou e fez a praça parecer um cenário de filme. A multidão estava embasbacada, todos paralisados, o choque no ar como eletricidade. E enquanto ele tentava lidar com tudo isso, o homem que apontou a arma antes voltou a aparecer, agora atrás dele, com um sorriso cruel. Você realmente achou que poderia escapar? O jogo apenas começou, João! João estava no centro do furacão. Olhos em Nélio, Clara e agora sua mãe. Ele percebeu que as linhas familiares eram mais complicadas do que imaginava. A cada respiração, as perguntas cresciam. O que tudo isso significava? Quem ele realmente era? E naquela confusão, a única certeza era que o passado não era como ele pensava. O futuro estava se desdobrando em um caminho tortuoso, e ele estava decidido a descobrir a verdade. Não importava o custo. Quando a sirene da polícia ecoou novamente, uma coisa se tornou clara. O jogo não era apenas sobre dinheiro, era sobre a vida. E o que ele descobrisse a seguir poderia mudar tudo para sempre. João sentiu o tempo parar quando Miguel falou. A presença de sua mãe, agora ao seu lado, trouxe uma confusão de emoções. Ela estava ali e isso mudava tudo. Suas palavras o atingiam como um furacão. Nélio não é seu pai. E com isso, o chão sob seus pés pareceu desmoronar. O olhar de Nélio, revelando um misto de raiva e medo, se dirigia a ele. Mas antes que pudesse processar essas revelações, algo ainda mais dramático estava prestes a acontecer. Um grito cortou o ar, agudo e desesperado. Cuidado! Era Clara, a irmã de Nélio, e seu rosto estava pálido como a morte. Todos estavam em choque, mas foi ela que se lançou para a frente, até João. João, corre! Ela berrou, mas não conseguiu antes que a cena se tornasse um caos. Nesse instante, uma explosão de luz e som lampejou em volta deles, como se o próprio ar tivesse se incendiado. O barulho era ensurdecedor e uma onda de calor os envolveu. João sentiu seu coração acelerar. A fumaça começou a se dissipar, mas o que eles viram fez o sangue delirar nas veias. Em vez de simplesmente pessoas correndo em pânico, uma figura imponente, vestida de preto, estava emergindo da fumaça com um sorriso maquiavélico. Ele se aproximou da mochila, agora exposta. O resto da praça em silêncio absoluto. Era um homem que João reconheceria em qualquer lugar. Seu nome ecoou nas lembranças mais sombrias da sua infância. Era Ricardo, o verdadeiro pai que ele nunca conheceu. O mundo virou de cabeça para baixo. O homem que sua mãe sempre dissera que havia desaparecido, que tinha feito escolhas erradas,
estava ali em carne e osso. João! Ele gritou, a voz ressoando com uma autoridade que João nunca imaginou que pudesse ter. Não! 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 Gritou sua mãe, e a dor em seu tom fez o corpo de João tremer. Saia daqui! Ele não deve te encontrar. Ricardo ignorou tudo. Suas mãos se estenderam em direção à mochila, e um sorriso de satisfação se espalhou pelo seu rosto. O que é isso, meu filho? Encontrou a bolsa do seu pai? Olhe todas essas riquezas. Ele riu. E você achou que estava seguro aqui, longe de tudo? Como é bom ver você finalmente tomando uma atitude. A multidão estava em estado de choque, as pessoas murmurando em sussurros desesperados. Ele é o pai que estava desaparecido? Alguns na multidão mal podiam acreditar. Outros mostravam o medo estampado no rosto, enquanto alguns gravavam tudo com seus celulares, prontos para espalhar a história. Não toque nela! Gritou Clara, sua voz cortante. Você não pode ter isso. O que você fez não pode ficar impune. As palavras dela pareciam atirar uma flecha no coração de João. Ricardo olhou para ela, e o desprezo no olhar disfarçava uma raiva profunda. Você não sabe de nada, Clara. Sempre foi você que se meteu na vida de João. Eu sou o pai dele. Sou a única ligação com o que ele realmente é. O caos se transformou em um turbilhão de emoções. João estava perdido. O que ele pensava que era a verdade se desfazia em fragmentos diante de seus olhos. O homem que ele sempre espezinhou, sem saber, sua própria carne e sangue, agora estava diante dele, rodeado por mistério e traição. E no auge desse tumulto, enquanto o mundo ao redor parecia girar fora de controle, um tiro ecoou na praça, disparado da arma do homem que antes estava ali, mas que agora tinha desaparecido na fumaça da confusão. E tudo parou, o tempo congelou, a multidão gritou, e enquanto o pânico se espalhava, a pergunta ecoou na mente de João como um trovão. Quem ele realmente é? E qual é o preço a se pagar por tudo isso? O que João soube naquele momento foi que a verdadeira batalha por sua identidade tinha apenas começado. A explosão de segredos estava prestes a ser revelada. Mas seria ele forte o suficiente para enfrentar a verdade? João sentiu o tempo parar quando Miguel falou. A presença de sua mãe, agora ao seu lado, trouxe uma confusão de emoções. Ela estava ali, e isso mudava tudo. Suas palavras o atingiam como um furacão. Nélio não é seu pai. E com isso, o chão sob seus pés pareceu desmoronar. O olhar de Nélio, revelando um misto de raiva e medo, se dirigia a ele. Mas, um grito cortou o ar, agudo e desesperado. Cuidado! Era Clara, a irmã de Nélio, e seu rosto estava pálido como a morte. Todos estavam em choque, mas foi ela que se lançou para a frente, até João. João, corre! Ela berrou, mas não conseguiu antes que a cena se tornasse um caos. Nesse instante, uma explosão de luz e som lampejou em volta deles, como se o próprio ar tivesse se incendiado. O barulho era ensurdecedor e uma onda de calor envolveu o cenário. João sentiu seu coração acelerar. A fumaça começou a se dissipar, mas o que eles viram fez o sangue pulsar nas veias. Em vez de simplesmente pessoas correndo em pânico, uma figura imponente vestida de preto estava emergindo da fumaça com um sorriso maquiavélico. Ele se aproximou da mochila agora exposta, o resto da praça em silêncio absoluto. Era um homem que João reconheceria em qualquer lugar.
Seu nome ecoou nas lembranças mais sombrias da sua infância. Era Ricardo, o verdadeiro pai que ele nunca conheceu. O mundo virou de cabeça para baixo. O homem que sua mãe sempre dissera que havia desaparecido, que tinha feito escolhas erradas, estava ali em carne e osso. João, ele gritou, sua voz ressoando como uma autoridade que João nunca imaginou que pudesse ter. Não, 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 gritou sua mãe, e a dor em seu tom fez o corpo de João tremer. Saia daqui! Ele não deve te encontrar. Ricardo ignorou tudo. Suas mãos se estenderam em direção à mochila e um sorriso de satisfação se espalhou pelo seu rosto. O que é isso, meu filho? Encontrou a bolsa do seu pai? Olhe todas essas riquezas. Ele riu. E você achou que estava seguro aqui, longe de tudo. Como é bom ver você finalmente tomando uma atitude. A multidão estava em estado de choque. As pessoas murmurando em sussurros desesperados. Ele é o pai que estava desaparecido. Alguns na multidão mal podiam acreditar. Outros mostravam o medo estampado no rosto, enquanto alguns gravavam tudo com seus celulares. Não toque nela! Gritou Clara, sua voz cortante. Você não pode ter isso! O que você fez não pode ficar impune! As palavras dela pareciam atirar uma flecha no coração de João. Ricardo olhou para ela e o desprezo no olhar disfarçava uma raiva profunda. Você não sabe de nada, Clara. Sempre foi você que se meteu na vida de João. Eu sou o pai dele. Sou a única ligação com o que ele realmente é. O caos se transformou em um turbilhão de emoções. João estava perdido. O que ele pensava que era verdade se desfazia em fragmentos diante de seus olhos. O homem que ele sempre espezinhou, sem saber, sua própria carne e sangue, agora estava diante dele, rodeado por mistério e traição. Então, de repente, tudo mudou. Uma figura conhecida surgiu das sombras. Alguém que João nunca esperava ver ali. Era Beatriz, a mulher que havia abandonado Nélio na infância. Ela se aproximou, o olhar intenso e determinado. E quando falou, a voz dela soou diferente, forte como um trovão. Para! Ela gritou, fazendo todos se virarem. Ricardo, você não pode! E quando ela fez isso, uma corrente de choque percorreu a multidão. Você não é o pai dele! Você não pode exigir nada dele agora! Você não fez nada na vida dele, além de destruí-la! A revelação caiu como um meteorito. João se sentiu tonto. O quê? Ele balbuciou. O que Beatriz estava dizendo? O que você está querendo dizer? Ricardo hesitou, seu sorriso desmoronou. Beatriz, você não vai estragar isso. Essa é a chance, a hora do nosso filho de se unir a mim. Seu filho? Beatriz disparou quase em um grito. Você destruiu tudo. João não é seu. Você o abandonou. Você nunca foi um pai e agora quer puxá-lo para suas garras? João estava entre essas duas pessoas, cada uma flagrante de derrota e raiva, e ele sentia a confusão aumentar. Como tudo isso era possível? Sua vida toda girava em torno de uma mentira, de um passado que ele nunca conheceu. Você não sabe o que está fazendo. Eles estão usando você, João, Beatriz gritou, atacando Ricardo com a força de uma leoa. E quando ela se virou para ele, a intensidade no olhar dela era apavorante, mas também repleta de esperança. Você não precisa seguir esse caminho. A situação estava prestes a explodir. João sentia suas mãos trêmulas, o nó na garganta aumentava.
O peso da verdade o sufocava. E enquanto a multidão paralisada assistia ao desenrolar daquele drama, ele se fez uma pergunta: quem ele realmente era? Que dilema estava vivendo? E enquanto a fumaça da confusão começava a se dissipar, ele percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando, refletindo em seu olhar a dúvida e o medo de escolher seu próprio destino. João sentiu um frio na espinha quando Ricardo apareceu ali, com um sorriso que desafiava a realidade. Quando Beatriz se intrometeu, tudo ganhou um novo contorno. Não é seu, você não pode exigir nada dele. A voz dela era como um relâmpago em meio à tempestade. O mundo parecia girar em câmera lenta. O coração de João pulsava, a adrenalina começava a disparar. Ele estava entre duas pessoas que alegavam serem partes cruciais de sua vida. E o passado negro de Ricardo o pressionava como um peso insuportável. Como chegar a esse ponto? A mochila, cheia de vida ou de morte, se tornara o centro do caos. E, enquanto Beatriz e Ricardo trocavam palavras afiadas, o ar ficou denso. João poderia sentir a eletricidade entre eles, como se as revelações estivessem prestes a explodir a qualquer momento. Mas então, uma sombra se projetou sobre a cena e fez o tempo parar. Uma terceira figura surgiu entre a fumaça que ainda persistia. Era Lúcia, a assistente de Nélio, mas a expressão no rosto dela era completamente diferente do que João se lembrava. Seus olhos estavam cheios de uma determinação feroz, e ela caminhou até Ricardo com uma confiança que fez todos o... A verdade sobre você está prestes a vir à tona, Ricardo. Os olhares se voltaram na direção de Lúcia. O que você está fazendo aqui? Perguntou Ricardo, a raiva substituindo o prazer que ele tinha antes. Você realmente acha que poderia manipular tudo isso sem consequências? Dizia Lúcia, sem vacilar. O que você guardou nas sombras agora pode ser visto por todos. E com um movimento rápido, ela sacou um pendrive de seu bolso. Este dispositivo contém tudo: os relacionamentos, os crimes, o que você fez para esconder a verdade. Um murmúrio percorreu a multidão e o caos tomou a praça numa fração de segundo. João sentiu um nó apertar na garganta. O que você quer dizer com isso? Ele sussurrou, seu olhar fixo na figura que ameaçava desvelar a trama. Se atentamente, você pode ver, João, tudo o que acontece aqui está interligado. Lúcia encarou Ricardo. Você não é o único que tem segredos. Ricardo, visivelmente intimidado, fez um movimento rápido para pegar o pendrive, mas Lúcia foi mais rápida. As mãos se encontraram, e com um estalo, o dispositivo voou para o lado. E em um instante, a verdade que todos pareciam ignorar se tornou inegável. A multidão estremeceu quando o pendrive caiu no chão. O que está contido nesse dispositivo pode revirar toda a história. Tem provas sobre você, Ricardo. Provas que revelariam quem realmente é. Lúcia respirou fundo. E isso não é tudo. Ele parte de uma rede muito maior, não só de crimes, mas de pessoas que se envolvem em algo sinistro. Antes que João pudesse raciocinar, uma explosão de vozes cercou a praça. A afirmação, o peso das palavras cortou o ar. Foi nesse momento que uma sirene ecoou e o semblante de todos se transformou. E enquanto os rostos se viravam, a realidade despencou ainda mais. O homem que apontara a arma antes reapareceu, mas agora erguia não só uma pistola, mas também um crachá desbotado do governo. Atenção todos, essa operação está encerrada. Coloque as mãos para cima. Um grito cortou o ar. É uma armadilha! E com isso, a tensão que se acumulava explodiu.
As pessoas correram, gritos e caos tomaram forma, enquanto a verdade começava a desmoronar ao redor de João. Em meio ao turbilhão, ele mal conseguiu processar a brutalidade da situação. "João, escute!" gritou Beatriz por cima do barulho, mas os ecos da confusão absorveram suas palavras. Ele sentia a pressão do mundo sobre seus ombros. O que havia descoberto parecia uma miragem cruel, e as revelações ainda mais impiedosas. Mas ao mesmo tempo, o que estava por vir o estonteou. Lúcia, um ponto focal naquele turbilhão, olhou diretamente nos olhos de João. Havia um brilho intenso neles, quase de esperança. "A decisão, João, é sua. Você pode seguir o caminho que seu passado lhe oferece, ou quebrar as correntes e fazer sua própria história." No olho do furacão, ele percebeu uma escolha fundamental. A verdadeira natureza de todos estava prestes a ser revelada. Uma sombra se movia, um novo elemento no jogo. E a única pergunta que restava era: qual seria o custo pela verdade que estava prestes a ser exposta? João estava no centro de uma tempestade. A praça, antes um caos de gritos e empurrões, agora estava repleta de tensão silenciosa. Ele olhou de um lado para o outro, a presença de Ricardo e Beatriz, ao mesmo tempo ameaçadora e familiar. As palavras cortantes de Lúcia ainda ecoavam na sua mente. As revelações estavam prestes a desmoronar o mundo que ele conhecia. "João, você não pode deixar isso acontecer!" gritou Beatriz, seu rosto vermelho de emoção. "Você decide! Você é mais forte do que pensa!" E pela primeira vez em muito tempo, aquele encorajamento parecia real. Mas antes que pudesse responder, Ricardo disparou. "Você não pode se envolver em nada disso! Não vai me impedir!" Ele estava prestes a fazer um movimento brusco em direção à mochila, como se esse ato pudesse controlar tudo. "Não!" gritou Clara, avançando e se colocando entre eles. O que se passou então foi uma fração de segundo, mas para João parecia uma eternidade. Sua mãe, um homem em um traje sujo e heranças que nunca entendera. O peso da verdade estava ali, pedindo para ser abraçado. Então um grito estrondoso ecoou. E bam! O chão tremeu novamente. Ricardo e Beatriz começaram a gritar, enquanto o pânico se apoderava da multidão novamente. O homem que antes apontou a arma agora estava numa confrontação direta, sua figura projetada contra a fumaça remanescente. "Vai, João!" Clara gritou. Ele sentiu a adrenalina bombear pelas veias. Ele não sabia mais quem eram os vilões e os heróis ali. O que despontava era a verdade cercada por mentiras na forma de rostos conhecidos. "É agora!" pensou, em um impulso quase instintivo. Sem pensar duas vezes, ele se lançou em direção à mochila. As mãos tremiam, mas sua determinação era ainda mais forte. E quando suas palmas a tocaram, um murmúrio coletivo surgiu na multidão. O peso do mundo estava sobre ele. Ricardo avançou, mas Lúcia se colocou na frente. Se você tocar nele, ela parecia uma sentinela, um escudo contra todo aquele caos. E naquele instante rápido, João sentiu uma faísca de esperança. Ele não estava sozinho. "Você é meu pai, mas não pode me dominar!" João gritou, a voz tão alta que cortou o ar. Ricardo hesitou, paralisado pela intensidade. João nunca havia falado assim, nunca havia tomado uma posição, e agora era a sua vez. "Eu sou mais do que isso, não vou me deixar levar pelo seu jogo." Os olhos de Ricardo se estreitaram, mas o desafio de João o surpreendeu.
A multidão estava em um silêncio tenso, cada pessoa segurando a respiração. Ele podia sentir a vida pulsando ao seu redor. Então, em um movimento rápido e audacioso, João pressionou o botão do pendrive que Lúcia segurava. Enquanto você jogava com a vida das pessoas, eu estava buscando a minha, e agora a verdade vem à tona. E ao fazer isso, ele entregou o dispositivo a Beatriz, suas mãos se encontrando em um momento de conexão inesperada. O tempo pareceu parar, uma onda de murmúrios começou, e assim que Beatriz se virou para Ricardo com firmeza, um brilho intenso surgiu em seus olhos. Todas as verdades ocultas estão prestes a ser reveladas, Ricardo. Você e seus crimes não vão escapar dessa vez. As palavras dela ecoaram pela praça, e as sirenes das viaturas da polícia se tornaram mais próximas. Era o momento de justiça! João sentiu a raiva e o desespero se dissiparem um pouco. Ele estava finalmente livre daquela sombra que sempre o seguira. Ricardo, em sua ira, fez um movimento descontrolado e a confusão voltou a emergir. Gritos, empurrões e o repique de sirenes tornaram-se uma sinfonia de caos palpável. Mas no fundo, uma luz de esperança estava começando a brilhar. João notou que não estava sozinho. Clara, Lúcia, Beatriz, todos estavam ali. Juntos, eles enfrentariam o que vier pela frente. É apenas o começo, pensou, sentindo o peso de sua escolha. Uma nova direção, uma nova vida estava na palma de suas mãos. O futuro dele estava prestes a ser reescrito, mas a verdade ainda estava à espreita. Algo dentro dele sabia, e aquela sensação de se libertar era apenas o prelúdio do que ainda estava por vir. E nesse ritmo frenético, lembre-se, você não pode perder as próximas histórias. Você precisa se inscrever agora no canal. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio e não espere nem mais um segundo.